Fala pessoal, você pode estar deixando um rio de dinheiro por não estar segmentando a tua operação comercial e de atendimento. Vamos lá pessoal, sou o Matheus Veigandi, sou fundador aqui da SaaS BR Club, da GetDemo e da SalesBuddy. Hoje somos a primeira comunidade aí de SaaS B2B do Brasil. Não perca, temos conteúdo aqui, né, toda semana com os maiores fundadores, líderes de SaaS B2B e também, né, comentando muita coisa legal que está acontecendo aí no mercado de tecnologia. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar muito sobre o nosso assunto aqui de segmentação dos times comerciais e de atendimento. Por que isso é importante? Toda empresa, né, quando ela começa a escalar, ela começa a perceber que ela está atendendo clientes diferentes, ou seja, clientes de portes diferentes, clientes de verticais de atuação, segmentos de mercado diferentes, e é muito importante que tenha um olhar muito crítico, muito estratégico sobre isso. Por quê? Imagina o seguinte, se você atender igual uma empresa que fatura 100 mil reais por ano, do que uma empresa que fatura 1 bi de reais por ano, você está deixando dinheiro na mesa. Ou você vai atender mal a empresa de 1 bi, né? Ou você vai atender muito bem a empresa pequena que não tem potencial de te pagar mais. E também a visão de você conseguir atingir, fazer uma venda no enterprise, numa empresa que fatura 1 bilhão, é muito diferente de você vender numa empresa que fatura 100 mil por ano. Pô, Matheus, mas por quê? Porque a gente sabe que na empresa de 1 bilhão você vai ter uma camada de governança, de compliance, de segurança da informação, você vai ter uma maturidade muito grande em termos de produto. Então é até natural que as empresas comecem vendendo primeiro na base da pirâmide, para empresas menores. Empresas menores são mais early adopters, né? Empresas menores estão mais dispostas a testar, tem mais velocidade. Você não vai testar uma solução nova num banco, ele não vai comprar, né? Você vai vender num banco quando você já tiver uma solução extremamente madura, robusta, que dominou o mercado, né? Então é muito natural que as empresas comecem atendendo todos os clientes iguais e depois elas entendam qual que é a melhor forma de você subdividir a sua carteira de clientes. Bom, e existem algumas formas de vocês fazerem isso hoje, tá? A primeira forma, basicamente, seria por porte de empresa. Então você pode criar lá, por exemplo, 3 segmentos: empresas pequenas, empresas médias, empresas muito grandes. Ou você pode segmentar isso de outra maneira, por vertical de negócio, por nicho. Por exemplo, empresas do mercado financeiro, empresas do mercado de bens de consumo, empresas do mercado de tecnologia, né? E existem, inclusive, sobreposições nessa linha, né? Porque, obviamente, é muito diferente uma empresa pequena de tecnologia de uma empresa grande de tecnologia. E também, né, existe uma questão de capacity, de time. Uma empresa que tem 5 vendedores, ela não vai conseguir se verticalizar e, ao mesmo tempo, se segmentar por porte, né? Então, normalmente, as empresas vão fazendo mudanças do modelo operacional ao longo da evolução delas. Onde que eu acredito que seja o primeiro e mais importante de uma empresa fazer? Principalmente pela questão do porte da empresa, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se você quer vender para empresas que faturam até 100 mil por ano de forma massificada, existem milhões de empresas dessas no Brasil, no mundo, pô, você vai ter que ir numa linha de escolher uma estratégia mais escalável de atendimento, de venda, porque o ticket vai ser menor, vai ser um ticket, por exemplo, de 500 reais por mês. É muito diferente de uma empresa enterprise que fatura 1 bilhão por ano, né? Que tem outro fluxo comercial diferente, que são, sei lá, 100 empresas no Brasil, que aí o nível de relacionamento para você conseguir fazer uma venda é totalmente diferente. Por que isso muda muito? Então, vamos supor, para o cliente pequeno, talvez sua estratégia tenha que ser inbound, Google Ads, Meta Ads, você ir numa linha mais massificada, você ter um processo de aquisição mais autônomo, uma reunião para fechar, né? Pô, fez a reunião, mandou proposta, fechou, um atendimento que consegue ali atender em torno de 50, 100, 150 contas, enquanto já numa empresa enterprise de 1 bilhão ali de faturamento, putz, você vai ter 100 empresas, então não adianta você ficar fazendo ads para isso, talvez você tenha que ir numa linha de relacionamento, estar nos principais eventos, promover grandes almoços, né? Criar relacionamento em várias áreas, mapear como é que funciona essa empresa para que você consiga chegar de maneira estratégica em cada decisor, em cada influenciador que pode levar a uma compra do seu produto, e assim como no atendimento também, você não vai colocar, né, um único CS para atender 50 grandes contas, você não pode fazer isso. Por quê? Porque a grande conta ela vai pagar mais, e ela espera que ela seja melhor atendida, ela vai ter necessidades de customização, inclusive no próprio produto, né?
um produto de prateleira para atender um cliente, né, massificado ali que vai pagar R$ 500 por mês, ele não pode ter um nível de customização, ele precisa ser algo extremamente plug and play. Enquanto um produto enterprise, ele pode chegar até um certo ponto como produto, mas em muitos casos, eu diria 95% dos casos, ele deveria ter uma camada de serviços também. Ou seja, né, para personalizar uma integração, para fazer ali um setup um pouquinho mais complexo, isso é muito natural, tá? As empresas maiores esperam isso, porque elas têm muito mais maturidade. Você vai pegar uma maturidade comercial de uma empresa gigante, ele é exponencialmente maior que um CRM, uma maturidade comercial de uma empresa que tem 5, 10 vendedores, né? Então esse ponto ele é super relevante. Qual que é a visão que eu acredito, tá? E eu já passei por isso em algumas operações, passo por isso hoje, né, na minha própria operação. Eu acredito que o primeiro modelo que você deva dividir deva ser por porte de empresa, justamente pelas características que eu comentei de produto, de esteira de vendas, de atendimento. Mas o que começa a acontecer? Principalmente se você está olhando para o enterprise, né? Você começa a perceber que quando você vai vender num banco e quando você vai vender numa seguradora e numa indústria, é totalmente diferente. Por exemplo, uma seguradora, ela tem os corretores de seguro, né? Ela tem uma cadeia totalmente diferente de uma indústria que tem os distribuidores, né? De uma empresa de tecnologia que eventualmente tem vendas diretas e canais, né? E de qualquer outro tipo de mercado. Então, é uma atenção que você tem que tomar, porque por mais que, por exemplo, você venda um RP e na prática seja o mesmo produto, o discurso comercial é diferente. Por exemplo, a empresa de tecnologia que usa canais, ela tem um desafio de pagamento de comissão de parceiro, enquanto eventualmente uma indústria que faz venda direta não tenha esse desafio de comissionamento de parceiro, ela vai ter um desafio maior em outros aspectos, sei lá, por exemplo, na questão de controle de estoque. Então, são variáveis que mudam bastante, por mais que o mesmo produto possa atender, ainda assim, né, existem algumas variáveis que para você conseguir demonstrar que você entende do mercado do cliente, você precisa, no go-to-market, falar de maneira mais personalizada. Como as empresas costumam fazer? Então, primeiro elas quebram isso por porte, num segundo momento elas entendem quais são as linhas de negócio mais importantes para elas, e elas não necessariamente precisam nascer com um time já disso. Então, você pode adaptar o discurso do seu marketing para ser um discurso mais verticalizado, mas o seu comercial ainda atender mais de uma vertical. No segundo momento, você até pode especializar. Então, criar, por exemplo, time de atendimento só para atender seus clientes de indústria, só para atender seus clientes de saúde, só para atender seus clientes do mercado financeiro e assim por diante. Então, isso pode ser uma evolução, tá? Um ponto que é super importante, que eu já vi em algumas operações também. Quando, no caso, você tem produtos que vendem para ICPs totalmente diferentes, então, por exemplo, você vende um produto para a área de compliance de indústria e outro produto para as áreas de marketing e de tecnologia. Aí você tem um desafio de segmentação que você tenha que fazer, talvez, que seja por unidade de negócio. Então, você não vai só dividir seu time por porte, né, por indústria, você também vai acabar quebrando ele por unidade de negócio. Por quê? Porque é impossível você comparar, até por questão de métrica, né, o mercado vendendo para áreas de compliance e de indústria e o mercado de tecnologia, por exemplo, de marketing para tecnologia. Então, são algumas camadas, esse modelo operacional ele acaba naturalmente evoluindo nas empresas. Normalmente, então, porte vertical, em um determinado momento, elas acabam se tornando BUs, né? E aí esse modelo estrutural ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando, como eu falei, necessidade de discurso para mercado, necessidade de evolução de produto, necessidade de PNLs, de métricas diferentes, né, dentro disso. Então, é uma evolução natural. E muitas vezes a estrutura que levou a sua empresa a ser o que ela é hoje não é a mesma estrutura que vai comportar o próximo passo que você precisa dar. Vou passar um pouco do momento que a gente está hoje na Get Demo. A gente começou com um monoproduto, depois a gente lançou outros produtos para outras áreas dentro do mesmo perfil de empresa. A gente começou a trabalhar muito dentro da carteira, então a gente tinha um volume grande de clientes. O time de CS começou a levantar oportunidades e vender novos produtos dentro da carteira. Pô, a gente cresceu muito com isso. A gente saiu de 7% de nova receita para 55% de nova receita vindo somente de upsell. Só que a gente começou a perceber o seguinte, a gente, eu acho que a gente tem mais oportunidade de gerar demanda na carteira e a nossa conversão não está tão boa. Mas por que ela não está tão boa? Porque o CS hoje já tem carteiras muito grandes, muitos produtos para ele aprender, ele não tem habilidade de ficar fazendo follow-up em uma condução comercial, e a gente percebeu que essa estrutura não era mais comportada. Então a gente criou uma estrutura de account manager
né? Uma estrutura de BDR que trabalha só dentro das próprias contas que a gente já atende, focando em cross-selling, né? E o CS parou de fazer a venda, ele é responsável por levantamento de mão da parte de upsell dentro das áreas que eles já atendem, e a gente tem uma estrutura de BDR, que prospecta outras áreas das empresas, né? E também de account manager que faz esse fechamento, ou seja, uma transição de estrutura. Outros pontos que eu tenho visto na nossa operação, que talvez seja um próximo passo, e que eu já venho puxando com o time de marketing, é o seguinte: hoje a gente atende, por exemplo, quase todos os grandes players do mercado de RP. Mesma coisa dos mercados de HR Tech. Pô, legal, tem necessidades, tem cases específicos. A gente começou a quebrar na nosso time de marketing apresentações, discursos no site, mais focados em cada nicho. Mas não necessariamente a gente tem times que vendem de maneira específica para cada um desses mercados. Talvez seja o próximo estágio que a gente tenha que fazer aqui dentro. Então, é uma questão de evolução. Você precisa entender, porque a estrutura, como eu falei, que te atende hoje, talvez ela não te atenda amanhã, e é natural que ela não atenda. Se você percebe naturalmente a necessidade de fazer essa troca de estrutura, é sinal que a sua empresa está crescendo. Claro que você pode errar também, voltar atrás, eu acho que faz parte. Um erro muito comum, tá? Inclusive, não se esqueçam disso, é quando a empresa começa a segmentar de forma diferente entre as áreas. Eu já tive operações que elas segmentaram por porte na área de vendas, por vertical na área de CS e na área de produtos por produto. O que aconteceu? Falha de comunicação. Vendas está vendendo por porte, CS está atendendo ali por especialidade, falando a língua do mercado. Produto não está pensando nem em porte, nem em especialidade para o mercado, ele está pensando muito mais numa linha mais horizontal ali, focada eventualmente por caso de uso, né, por módulo. Então a empresa não conversa, a empresa precisa estar segmentada inteira da mesma forma, tá? Esse é o maior erro hoje que eu vejo nas empresas, é cada área percebendo necessidade de segmentação, não ter um consenso e cada um sair fazendo da maneira que bem entende. Isso vai dar problema, não tem como não dar problema, tá? Então, acho que esse é um ponto super importante, né? Esse movimento precisa acontecer a nível empresarial, não a nível de área, tá? Então, enfim, acho que esse é um pouco da minha visão aqui. Eu acredito, novamente aqui, que se você é uma empresa que está no early stage, né, até seus 500 mil, 1 milhão de reais de MRR, a segmentação por porte vai te atender muito bem. Passou de 1 milhão de reais de MRR, você tem ali um produto que vende para vários mercados, talvez você tenha uma necessidade de começar a verticalizar o discurso, né, depois eventualmente criar um time mais especializado de vendas e atendimento para cada um. Passou ali dos seus 10 milhões, 30 milhões de MRR, onde você já vai para uma receita extremamente relevante, muito, muito possível que surjam novas vertentes de produtos para outros mercados, isso é natural, e talvez você tenha que eventualmente criar ali, né, unidades de negócio, mas, né, trazendo um pouco dos ranges, eu entendo dessa forma. Se você está começando agora, não verticalize, não segmente, entenda um pouco o perfil do seu cliente, entenda se você vai para uma linha mais enterprise depois, mais verticalizada. Não se preocupe em fazer isso, porque provavelmente vai ser pouquíssimo efetivo e você não vai ter histórico suficiente para entender qual é a decisão correta para se tomar, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Queria reforçar aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreva aqui, conteúdo muito bom o tempo inteiro, né, para vocês. E vamos nessa, até a próxima.